Buon pomeriggio para todos os italianos. Boa tarde, pessoal brasileiros ou pessoas que falam português que estão espalhados por todo o planeta. Hoje nós temos uma live muitíssimo especial. Estou muito animada, espero que vocês também estejam animados, porque esta live de hoje é com o Dr. Robson Taqueta, uma pessoa que eu gostaria muito de ter aqui com a gente já há bastante tempo, mas por ele ser uma pessoa muito ocupada, sempre trabalhando, nunca coincidiam as nossas datas. E hoje a gente conseguiu conciliar porque ele está de férias, então ele vem falar com a gente sobre medicina integrativa, que é um tema fantástico. E claro, muita gente deve estar perguntando o que medicina integrativa tem a ver com astrologia, com sabedorias sagradas. E eu vou dizer para vocês que tem tudo a ver. E nós vamos ouvir isso do Dr. Robson Taqueta. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Gente, fica aqui comigo, porque eu vou chamar o Dr. Robson. Às vezes demora um pouquinho para conseguir a conexão, mas fiquem aqui, aguardem um pouquinho, porque vai valer a pena. Eu tenho certeza que o conteúdo vai ser maravilhoso para todos nós. Vamos aprender muito com o Dr. Robson. Vamos lá, Robson, eu vou te chamar. Então, peço de novo que vocês aguardem aí, que vai ser muito legal. Robson não recebeu, vamos tentar novamente. Conseguiu, ótimo. Olá. Olá, meu querido, como você está, doutor? Tô ótimo. Bom dia, Vânia. Bom dia. Bom Para mim dia, que é bom dia, né? privilégio. Para você não é mais É, bom dia. aqui é boa tarde, a gente já são 4 horas, né, da tarde, então é, eu tô só fazendo o seguinte, eu vou conectar também do outro celular, porque eu não estou te vendo. Já é a quinta live que eu faço que eu não Ah, consigo te ver. Eu não consigo ver a pessoa que está do outro lado. Então, me dá um instantinho que eu vou tentar conectar por aqui para ver se eu enxergo. Ah, eu tenho que entrar por outro Instagram. Eu vou entrar pelo meu pessoal e aí eu vou conseguir ver. Vamos ver aqui. Sim, agora eu vou conseguir assistir. Ah, agora eu te vejo aqui pelo outro telefone. Perfeito. Como é que você está, meu querido? tudo bem, Vânia? É muito honrado aí pelo seu convite para a gente conversar. Confesso que eu estou curioso também por essa conversa, tá? Porque, assim, eu conheço você há um tempo. E é interessante a gente poder agregar, né, valor nessas duas frentes, né, na medicina, na astrologia. Eu já ouvi de um curso que eu fiz que todo médico na antiguidade era astrólogo, né? Eu não sei se você tem um Sim, conhecimento disso. sim, Então, sim. eu sou muito curioso em relação a tudo que pode vir hoje para a gente conversar. É, muito bem. Tem histórias muito interessantes de médicos astrólogos, né? O mais famoso deles, eu acho que foi Nostradamus, que todo mundo conhece, Nostradamus, né? O, o médico enigmático que fazia aquelas profecias, né? Que todo mundo, às vezes tem gente que tem medo do Nostradamus, porque ele era considerado um mago, um bruxo, um alquimista, né? Tem é, tantos adjetivos que usam para descrever Nostradamus, e ele era, sim, médico, e ele estudou medicina na França e estudou simultaneamente na universidade, lá na cidade onde ele morava, astrologia, porque naquela época astrologia era estudada nas universidades, não era caracterizado
como uma coisa mística ou esotérica, né? Era um saber muito valorizado naquela época. Então, assim, Legal. as histórias de Nostradamus sempre tinha ali, né, um diagnóstico que era que envolvia astrologia e outros saberes, né, também. Então, eu falo que ele talvez tenha sido o primeiro médico integralista, né, ou que trabalhasse com medicina integral. É, como que chama o médico que trabalha com medicina integral? Como que é o nome que vocês... Sim, a gente chama de medicina integrativa, né? Uhum, Na verdade, a palavra integrativa, ela tá muito na moda também, porque uhum, não é só a medicina, né? É um olhar de uma uhum, saúde integral, então qualquer... uhum, Na verdade, eu acho que qualquer profissional, ele sendo integrativo, ele tem uma forma de poder olhar as questões profissionais, pessoais dele de uma forma mais ampla, né? uhum, Porque o que acontece muito na questão da medicina, digamos, convencional do dia a dia, que a gente conhece, a gente estuda na faculdade, é uma medicina muito baseada na doença em si, né? E a uhum, partir da doença, muitas vezes é uma condição de evitar a morte, né? A uhum, medicina convencional. E num olhar mais uhum, amplo de uma medicina integrativa, ela tem mais o olhar de promoção de saúde. Saúde, ela uhum, é bem diferente de você evitar a morte, né? Eu acho que é nesse uhum, sentido, sabe? uhum. É maravilhoso. E como que foi que você foi fazendo essa passagem? Porque eu sei que você é médico oftalmologista, né? Isso. Fazendo esta passagem de oftalmologista, que eu sei que você ainda atua como médico Sim. oftalmologista, né? E eu sou muito curiosa para saber como que foi esse processo assim de começar a adicionar esse olhar sistêmico para a É, tua medicina. sim, é muito interessante isso. Até tive a oportunidade de falar isso uma outra vez, mas é assim, né? É, foi um conflito muito grande para mim integrar a medicina integrativa com a minha medicina que eu aprendi, né? Aham. Por quê? Ainda mais oftalmo, né? Na oftalmologia, muitas vezes o paciente, né, ele nem sabe que o oftalmo é médico, né? Às vezes tem isso, tá? Uhum, E às vezes, assim, às vezes não. E na própria oftalmologia, quando um paciente tem alguma coisa fora do olho, né? Ou seja, o paciente uhum, está passando mal ali, tem até aquela brincadeira, chama o médico porque eu sou oftalmo, uhum, entendeu? Então é uhum. meio que tirando o corpo fora, né? Então como é que eu Entendi. ia integrar tudo isso para uma medicina, né? E, Uhum, e você acabou falando desse olhar sistêmico, né? uhum, Eu comecei a fazer toda a minha jornada. Eu acho que um dos primeiros pilares que foi uma virada de chave assim, ó, tão grande foi o enneagrama, né? uhum, O Nicolai, né? É uma uhum. condição que eu estudo muito a questão do enneagrama que eu acho que é fantástica, né? Só que para Aham. integrar essa medicina integrativa com oftalmo, por exemplo, foi um livro que eu li que ele Ah, chama o manual Não Começou com Você, que ele é um livro que aparece lá em um dos episódios daquele seriado da Netflix, Uma Outra Mulher, que fala de constelação uhum, sistêmica, né? E o aham. autor desse livro, ele começa a busca espiritual dele por um problema da retina, um problema dos olhos. Uhum. Olha. O que que acontece? E aí veio para mim a sacada de que
se eu conheço muito bem a questão física que está acontecendo, como que eu Uhum, posso ajudar esse paciente a olhar além do físico também, uhum, né? Fisicamente, porque entra numa área, né, que eu estudo, que é as leis biológicas, que as leis biológicas ou a nova medicina germânica, ela fala que todo sintoma que a gente está apresentando é uma, uma resposta de um trauma psicológico. Então, por exemplo, uma questão visual que está dificultando a sua visão, as uhum, perguntas são: qual o perigo de você enxergar aquela situação? Ou qual a uhum, vantagem de você não enxergar aquela situação? uhum, Sabe? uhum. Então é nesse Fantástico, sentido. E aí fantástico. começa a engrenagem, começa todo o Uhum, raciocínio para entrar na história de cada um, né? uhum, uhum. Você sabe que eu fui sempre muito fascinada pela iridologia, iridologia é o nome Sim, correto? sim, Que é considerado uma terapia alternativa, holística, né? Tem terapeutas que fazem toda uma leitura da íris e dali faz diagnósticos, às vezes coisas sim. muito precisas mesmo de questões de saúde. Você utiliza a iridologia? Tem um pressuposto ali, alguma coisa Sim, assim, similar? eu acho muito legal. Eu já fiz alguns cursos de Hum, iridologia, mas eu confesso que eu tenho uma dificuldade ainda de integrar ela, sabe? aham, Porque existe uma parte da iridologia que ela vê mais a condição física mesmo, né? De aham, condições de órgãos, e tem uma parte da aham, iridologia que ela é baseada mais no tipo de personalidade, uhum, né? Então, olhando lá a íris, você tem essas possibilidades. Eu confesso que eu consigo ver algumas coisas, mas não é uma prática que eu utilizo constantemente por uhum, justamente não ter a prática, sabe? Mas eu vejo que entendi. tem Uhum, muita coisa que faz sentido, sim. Acho muito interessante. uhum. Eu fico fascinada com esses conhecimentos, né? Para Uhum. quem não sabe um pouco da minha história, eu sou astróloga, mas sou consultora, né? Mais de 30 anos que eu atuo como consultora e sempre fui buscar o conhecimento para poder ser consultora, né? E nas escritas dos livros também, então sempre tive que pesquisar muito, estudar muito, então fui me deparando com tanta coisa interessante, e uma das que me chamou muita atenção foi a iridologia, apesar de eu nunca ter feito uma consulta para mim mesma, ter passado em consulta, né? A medicina Uhum. integrativa, eu queria, não sei se eu cheguei a te falar, Robson, eu já estou com a medicina integrativa, a minha doutora é sua colega, né? Na realidade, eu tenho duas doutoras que fazem a medicina integrativa, porque ambas são minhas clientes, ambas são muito minhas amigas, então não tem como eu falar, essa é minha doutora ou aquela é minha doutora. E todas as duas eu acho que você conhece. Uma, eu tenho certeza que é a doutora Miriam Escher, que Sim. você conhece, né? Aham. E eu vinha de muitos problemas de saúde durante muitos anos. E mesmo trabalhando, né, como coach, tendo todo o conhecimento sistêmico, eu não estava conseguindo resolver algumas questões, e aí coincidiu com a entrada na menopausa, né, aí os hormônios desequilibraram e tal. E hoje, né, eu com a medicina integrativa, eu posso falar porque é fato o que acontece comigo. Eu me considero na minha melhor forma física, na minha melhor forma mental, inclusive. Estou muito bem mental, com muita clareza, todos os hormônios equilibrados, todas as vitaminas equilibradas, né? E eu tenho energia, energia para trabalhar, energia vital, energia para criar,
Então, a medicina integrativa, eu falo que ela me salvou, literalmente. Eu estava já me sentindo Legal. uma pessoa caminhando para o fim da vida. É, E né? hoje não, hoje eu vou numa academia, eu tô ali, né, bem, eu vejo que eu tô forte, eu tô dando conta do recado. Então, assim, eu sou muito grata à medicina que vocês fazem, né? E na medida do possível, quando as pessoas vêm comigo, né, em consulta astrológica ou de coaching sistêmico, que também é um coaching que eu venho fazendo há mais de 10 anos, onde eu olho todas as áreas da pessoa, todas as áreas da vida, exceto a medicina, porque eu não tenho bagagem, não tenho credencial para entrar na medicina, mas eu atuo ali de forma sistêmica e vou encaminhando para os colegas médicos para fazer o trabalho que cabe a vocês, né? E essa medicina integrativa é, assim, na minha percepção, o que vai melhorar de fato a qualidade de vida das pessoas. Não tem como olhar isso só com olhar para uma doença, como você disse, né? E na astrologia, nós temos algumas casas que falam da saúde. Todos os planetas remetem a questões de saúde. Então, se nós temos ali a casa 6, todo mundo tem a casa 6 no mapa natal, a casa 6 fala de saúde do corpo físico, saúde de um modo geral, né? O que a gente tem ali na casa 6 é muito importante. Ela dá sinais para a gente, né? E aí eu acho que é o que o Nostradamus usava muito bem. Ele fazia um pré-diagnóstico com a astrologia e levava para medicina. Eu acho que ele fazia isso, a gente não tem como confirmar, né? Uhum. Mas além da astrologia, tem outras ferramentas que eu sei que, por exemplo, você usa, que é o enneagrama. Tem alguma forma de, pelo enneagrama, ajudar no diagnóstico que você faz com o teu paciente? Sim, Vânia. É assim, né? O que que acontece? Em relação ao diagnóstico, vai muito em relação ao que o paciente está precisando, o que que ele está querendo, né? Uma das coisas que acontece muito hoje em dia, que o paciente procura, é uma condição das alterações mentais, né? Com o estresse, a ansiedade, a depressão. As alterações Uhum, físicas, né? Como uma obesidade, uma dificuldade de perder peso, sabe? E assim, uhum, relacionando o enneagrama, por exemplo, com essa dificuldade de perder peso, uhum, né? O que que eu vi? O que que eu vejo? Às vezes, eu acho que talvez as pessoas da live conheçam o enneagrama ou não, mas assim, eu vou falar um pouco da minha personalidade, que é um tipo 9, tá? uhum, Então, o tipo 9 ele é considerado assim, muitas vezes um procrastinador, né? Ele é considerado uma pessoa que não faz as coisas, né? Tem a preguiça como uma das condições aí, né? Como um dos vícios, né? A preguiça. E uma personalidade dessa pode ter uma dificuldade em perder peso, né? Por quê? uhum, Eu dou um exemplo assim de uma personalidade 9. O 9 ele prefere que o ambiente esteja harmônico, né? Que tudo esteja uhum, harmônico. Se tá harmônico, para ele tá bom. Então, por exemplo, uhum, esse tipo 9 tá numa família que a família não tem muita consciência da alimentação. Então, todo dia tem um fast food, tem a bolacha, tem o sorvete. E aí, para ele, tá legal, porque a família tá legal. Porém, tá todo mundo se, feliz. porém, muitas vezes, essa pessoa do tipo 9
ele tá com as alterações metabólicas muito grandes, né? Tá ficando mais gordo, mais Uhum, cansado, né? Fisicamente já dá para ver. uhum, Só que ele nunca aham, vai procurar uma ajuda em relação a isso, porque ele vai sair desse conforto familiar, né? aham, Então, ele vai ter essa dificuldade. Então, entender que você tem esse tipo de personalidade, que é uma reação automática, você pode mudar uhum, muito o resultado da sua vida, né? aham, É o resultado do que você uhum, está precisando, sabe? Então, é uhum, nesse aspecto que eu vejo o Enneagrama ajudando no tratamento, né? uhum, Numa forma aí do autoconhecimento, uhum, sabe? uhum, Esse é um dos uhum, sim. exemplos, né? E aí cada coisa a gente vai entrando, né? Por exemplo, um exemplo de Ai, obesidade, né? se Ou você a puder dar o dificuldade, exemplo do tipo 3, que o meu é tipo 3 tipo 3, no deixa eu Enneagrama. pensar. O É. tipo 3, o tipo 3 ele tem mais a condição de querer mostrar o valor dele para o outro, né? De repente, Aham. numa obesidade, deixa eu pensar. Não é tão simples assim, deixa eu pensar, que eu tinha relacionado outro tipo. Tá, não, pode. Ah, Depois, se você quiser deixar o tipo 3 para o final, eu posso dar uma palhinha, porque como eu também estudei muito Enneagrama, é, eu dou uma palhinha, fala do outro tipo que você tinha pensado. eu tinha pensado no tipo 7, porque o Tá? tipo 7 ele é o tipo que tem a paixão da gula, né? Então, a Aham. gula não só alimentar, mas de experiências, né? Então, por Uhum. exemplo, se o tipo 7 é um tipo de personalidade que tem mais facilidade para o vício e mais Ai, facilidade para, por mesmo? exemplo, mais Uau. facilidade, por exemplo, para uma compulsão alimentar. Então, se ele tem Aham. essa compulsão alimentar, é mais difícil ele emagrecer, né? E Olha. aí entra um Uhum. outro aspecto do vício no açúcar, né? Porque o açúcar é Uhum. viciante. Então, se o tipo Uhum. Sim. 7 entende que ele pode estar nesse lugar de estar Uhum. respondendo automaticamente às situações, ele pode Uhum. melhorar dessa condição física dele, né? Uhum. Então é nesse aspecto, Excelente. sabe? Aí cada um Excelente vai ter essa a sua percepção. personalidade, né? Aí eu teria que entrar e Uhum. olhar. Mas se você puder falar Tá, do e no seu 3, eu acho que diagnóstico, sim. tá? Tá, então eu vou falar um pouquinho do 3, depois eu volto à pergunta que Tá é bom. interessante, porque eu quero saber se você inclui teste de Eneagrama nos seus diagnósticos quando o paciente chega. Gente, o tipo 3 é o seguinte, ele é muito focado e muito orientado para metas. Então, às vezes ele exagera, ele descompensa porque ele coloca energia demais nas entregas, no cumprir com os resultados, né? Eu vejo muito tipo 3 com problemas de coluna, muito, porque eles põem tanta tensão, tanta pressão, né? E às vezes essa pressão não é externa, é a pressão que ele mesmo põe em si. Então, o que eu falo muito, né? Porque o meu trabalho ele é astrológico, mas eu sou coach há tantos e tantos anos, quase 20 anos que eu sou coach. Então, não tem como deixar de olhar coisa sistêmica, ficar só com o olhar astrológico, né? Então, eu falo, o tipo 3 ele precisa aprender a relaxar, né? Ele precisa aprender a relaxar a musculatura, a relaxar fisicamente, a relaxar mentalmente, né? Ele precisa trabalhar o desenvolvimento da autoestima, porque ele sempre está com essa coisa de metas e metas e metas, porque ele precisa da aprovação externa. Então, quando ele trabalha a autoestima, ele começa a se resgatar, né? Ele começa a se conectar com a própria essência, e aí ele começa um processo de cura, né? Aí, claro,
junta com a medicina integrativa, ele é muito bom para disciplina, porque tem que tomar 10 vitaminas todo dia. Ele toma as 10 vitaminas. Tem que ir para academia, ele vai para academia. Sim, sim. Odiando, mas ele vai, né? Então, assim, eu acho, aí você pode me confirmar, que o tipo 3 é um dos que procrastina menos dos Uhum. tipos psicológicos, né, dos tipos enneagrama. Não sei, se você tiver Sim. opinião contrária, por favor, traga. Não, eu acho que sim, eu acho que é interessante. Ele faz, né? O 3 ele faz. Então, É. e uma coisa interessante que você falou aí, Vânia, que o tipo 3 tem muito problema de coluna, né? Uhum, Você falou isso aí. uhum. E para mim, o que que Eu vem fiz, na minha eu cabeça, fiz né? cirurgia de coluna, É, o que tive que que vem na minha operar, não teve cabeça, jeito. né? O que que vem na minha cabeça? Pela visão, das leis biológicas, a coluna, ele tem muito a ver com a questão de pai, né? Porque a Aham. coluna cervical, a nossa coluna vertebral, ela é o nosso eixo de sustentação. Então, pela Uhum. visão biológica, ela tem muitas questões relacionadas ao pai, ou não o pai em si só, né? Mas ao masculino, à energia masculina, né? Uhum. Então, e aí o Uhum. que que você falou? É muito performático, né? O 3 ele tem muita performance. Uhum. Como Uhum. o meu professor, o Rafael Livramento, fala, né? O père, em francês, é pai, né? Uhum. Então, você tem essa energia masculina mais acentuada e o que Uhum. que eu iria integrar, né? Pensando assim, a pessoa vem com um problema na coluna. Sim, vamos ver a personalidade, vai ao tipo 3, Uhum. mas a gente vai ver também quais as questões ali estão relacionadas com a energia masculina de pai, que foram Tá. traumáticas para ela, entendeu? Então é nesse Uhum. sentido de tratar uma coluna, por exemplo, Uhum. sabe? Uhum. Essa. Pode ser também, né, que faltou o pai, faltou a estrutura. No meu caso, né, meu pai faleceu, eu era muito jovem. Então, faltou essa estrutura de pai. E aí, né, fui buscar comigo mesma e enrijeceu tudo. Hoje não, Então, hoje é tudo molinho, já não tenho mais essas tensões, né? Foi mas você vê um como é grande interessante, trabalho né? aí de desenvolvimento. Uhum. Uhum. Ver como é interessante, né? A gente poder correlacionar tudo isso, sabe? É, É. para mim, isso que é uma medicina integrativa, que eu vou integrar principalmente a fala do paciente, né? Quando que ele está tendo essa dificuldade, numa escutativa, né? Para conseguir entender esses Uhum. aspectos, sabe? E aí você me perguntou se eu uso Enneagrama, né? Nas minhas consultas eu uso, Uhum. né? É Uhum. uma ferramenta que para mim faz diferença, muita diferença, né? Uhum. Porque entender Uhum. como você funciona é talvez a melhor forma de você mudar algum comportamento, né? Uhum. Excelente. O que mais que você usa além de enneagrama? Tem mais algumas técnicas assim de sabedoria de Então, samurai, alguma técnica oriental, alguma coisa assim? olha, técnica oriental que eu uso é a meditação, né? Excelente. Meditação em relação à respiração, né? Não sei se é só oriental, Aham, mas é o que aham, eu acho que é fundamental para a gente ter um bom equilíbrio, né? Mas eu aham. procuro passar essa forma, né, para os pacientes, para eles entenderem, né? Porque às vezes a pessoa fala que não consegue meditar, né? Eu acho que ainda tem muito isso, Uhum, mas você conseguindo passar que a meditação não é você ficar sentado no alto do morro lá, da montanha, que nem um uhum, monge, a uhum, meditação é viver o aqui e agora. Isso é uma uhum, forma da pessoa entender um pouco mais na praticidade, sabe? Eu uso isso. uhum.
Uhum. Mas, assim, a minha base é essa, né? A medicina integrativa que eu uso o Enneagrama, uso as leis biológicas, né? Como eu estou falando até agora. E aí a questão de suplementação física, baseado Uhum. nos exames laboratoriais, né? Se a gente está com uma Uhum. falta de vitamina, é Uhum. necessário estar fazendo uma reposição, sabe? É nesse Uhum. sentido. Tá? É, E, eu e super assim, indico, gente, reposição de vitaminas, suplementação é maravilhoso, muda. né? É, E tem muitas coisas que podem agregar, né? Por exemplo, isso que você faz, a questão sistêmica, a questão da astrologia, com certeza isso agrega sempre mais conhecimento para o paciente, né? uhum, Que o único interessado na uhum. saúde é ele, né? É, é. É, quando a pessoa está aberta, né, com a consciência já pronta para trabalhar as dimensões. Oi, peraí, ficou tudo preto aqui, aí É, voltou. deu uma travada aqui. Eu achei que tivesse desligado tudo, tivesse dado a pane. Vamos ver se volta. Voltou, né? É, Bom, ainda bem. Estamos aqui de volta. Então, tem um aspecto que você falou, né, da meditação. é, Quando eu estou trabalhando com uma pessoa, às vezes a pessoa vem para fazer uma consulta astrológica, então é um atendimento pontual, ou a pessoa vem para fazer um estudo aprofundado sobre ela pela perspectiva astrológica. Eu trago o enneagrama também, vou trazendo outras técnicas que eu fui aprendendo junto com o coaching. É isso que eu chamo de coaching sistêmico, né? Porque eu vou juntando todas as técnicas que eu aprendi aí ao longo de todos esses anos e a pessoa me traz a dificuldade dela de meditar, né? Quando eu olho no mapa natal da pessoa, pelo Mercúrio, eu sei se ela tem dificuldade realmente de meditar. Porque, por olha exemplo, se só. ela tem um Mercúrio, se ela tiver um Mercúrio em Gêmeos, e se esse Mercúrio estiver, às vezes, desafiado, né, que são os aspectos, aquelas linhazinhas vermelhas, eu sei que ela não vai conseguir meditar, porque a mente dela roda, roda, e às vezes vai ter dificuldade de dormir também, porque o pensamento é contínuo, ela não consegue parar o ciclo do pensamento. Então, eu indico para essas pessoas a natação, porque a natação Hum, não há ninguém que me falou, olha, Vânia, enquanto eu estou nadando, eu estou pensando no projeto que eu tenho que entregar amanhã. Eu acho que a natação, para esse tipo de pessoa, ela funciona muito bem, porque é uma forma da pessoa ter que se conectar com o momento, parar de pensar, trabalhar o movimento, né? Que ela tem que fazer o movimento e é uma forma de limpar a mente. Então, eu às vezes indico isso. Aí tem outro que fala, ah, não consigo meditar porque não sei o quê, tem muita gente em casa, nunca tem tempo, que é o meu caso. Eu começo a minha meditação, o cachorro vem, pula em cima de mim, o marido vem, me sacode. É, e o meu caso é esse. Então eu falo assim, olha, eu vou caminhar. Aí eu vou sozinha caminhar. Aí eu sento num lugar afastado no parque, né? Eu moro perto de um parque, então eu sento lá. Aí eu sei que ninguém vai me chamar. Eu faço a minha meditação. Né? Então tem as desculpas, e você vê isso no mapa astral, você sabe que a pessoa tem ali uma casa 6 tumultuada, a vida dela cotidiana é tumultuada, para ela parar e fazer meditação, ela não consegue. Né? Então tem que criar as alternativas. entendi. Ah, E Vânia, e você ah, já conseguiu correlacionar algum tipo do enneagrama com esse tipo de pessoas? Ou é variado? claro, os mentais, né? Mentais. O nome já diz, os mentais, eles pensam mais, né? São os que têm mais dificuldade de relaxar a mente, né? Eles estão Sim. o tempo todo ligados no plano mental.
E é interessante porque os tipos mentais, a gente olha no mapa, geralmente tem muito ar no mapa, né? Porque a gente trabalha com 4 elementos, o fogo, terra, água e ar e água, né? E quem tem muito ar, você já sabe que ele é mental, né? Não adianta vir com uma coisa muito sinestésica, né? Uma coisa assim, por exemplo, os mentais, eles às vezes nem gostam muito de terapias que trabalham com o corpo, massagem. Agora, você já pega os emocionais, eles amam as massagens, né? Aquela coisa de reiki, de massagens mesmo, de um modo geral, e terapias holísticas. Os tipos de água amam as terapias holísticas, energéticas, né? Então, tem correlações. E aí, por exemplo, os tipo água, né, são os tipos mais emocionais do eneagrama, tipo Sim. 2, 3 e 4. E aí Uhum. você vê no mapa claramente, né, de onde que vem, por exemplo, um tipo 4, de onde que vem essa energia toda para ser um 4 no eneagrama, de onde que vem isso do mapa natal, né? Às vezes é uma Vênus, um Marte em Escorpião que dá intensidade. Então, tem sim correlações e é muito interessante. Principalmente, uma das coisas que eu e o Nicolai conversamos muito é que, para a definição dos instintos do Eneagrama, a astrologia ajuda muito. Porque nos instintos, por exemplo, a pessoa que tem ali alguma coisa, algum símbolo karmático na 11, ela vai ter um social reprimido. Ou se ela tem um Sol, um Marte, um Vênus na 11, ela vai ser um social predominante. Né? Então, tem Tá. assim, características que trazem a confirmação de instintos do Eneagrama pela astrologia. É bem interessante fazer esse mix. É interessante, né, que você me falou do meu. O meu eu tenho a Lua em Capricórnio na casa 2. E aí eu Uhum. tenho a Lilith na 2. Não me lembro. Autopreservação. A autopreservação. E foi muito Uhum. interessante saber disso. Muito interessante. Uhum. E com a Muito Lilith, legal. total, confirmou 10 vezes que é autopreservação. A Lua, né, ela fala de necessidades básicas. Eu tenho Lua em Capricórnio também, né? Eu entendo bem como que é a Lua em Capricórnio, só que a minha está na tua casa oposta, a minha está na 8. Então, a minha necessidade está mais de aprofundar, de autoconhecimento. Eu preciso muito me conhecer, sim, perceber o que eu estou sentindo, né? Sou uma pessoa muito de vida muito intensa interior. Você já é na casa 2, né? É o mundo prático aqui. Claro que vai dar a autopreservação. E com a Uhum. Lilith, né? Assim, nossa, que a Lilith é um símbolo muito forte karmático. Ela fala da nossa sombra, de medos e medos de consciências passadas, que às vezes não são dessa consciência agora, às vezes são de vidas passadas, né? Então, eu falo, às vezes, a gente não tem como comprovar isso, porque como eu não sou vidente, eu não consigo ver vidas passadas das pessoas, mas por tudo que eu estudei da astrologia karmática, pode ser que em uma outra vida você teve escassez. Talvez era tudo muito regrado. Talvez tinha que sair talvez tivesse que cavucar a terra para arrumar o que comer. Então, a gente não sabe, porque a astrologia karmática, né, ela fala de uma energia que a gente traz e que muito provavelmente seja de vidas passadas ou consciências passadas, como a gente queira chamar. Sim. Então, aí confirma mesmo, né? Se você tem alguns símbolos karmáticos, confirmam situações ali que fazendo esse cruzamento com o enneagrama traz mais clareza.
É, eu achei isso fantástico, viu, Vânia? Porque, assim, num primeiro momento eu tinha uma dúvida em relação se eu era social ou se eu era autopreservação, né? Uhum, Mas eu acho que o social é mais a questão do nove, da harmonia do ambiente, que eu achava, sabe? uhum, Não sim, dessa sim. característica muito de me preservar, né? Mas Uhum, depois eu consegui olhar melhor para isso, sim. uhum, Foi muito legal. uhum. Só trocar- É muito bacana. Ô, Robson, como Oi. que é o teu atendimento? Espera, deixa eu ver, eu acho que tem pergunta aqui. Vânia, conseguiu me ajudar a desvendar meu instinto com o mapa. Ah, Juliana! Oi, Ju! Juliana, minha querida, ela é lá de Brasília. Ah, queridíssima. Gente, se quiser perguntar alguma coisa do doutor Robson, aproveitem, hein? A Ju também falou que o dela é 7 no Enneagrama e o mapa todo emocional. É, pode ser, sim, Ju, sendo 7 mental, mas tem coisas que remetem, né, às emoções, não tem jeito. Às vezes é um instinto que está mais predominante ali dentro de uma força emocional, então a gente tem que olhar. Por isso que é sistêmico, né? Se alguém tiver perguntas, coloquem aí para gente, por favor. Porque a gente já está quase no final aqui do nosso tempo. Robson, e Oi. dá para fazer todo o trabalho à distância? Por exemplo, eu moro na Inglaterra, quero passar em consulta com você. Dá para fazer? Sim, com certeza, né? Porque a condição que eu trabalho, né? Eu trabalho com três encontros, né? Porque como são muitas coisas, eu não consigo fazer isso tudo de uma vez só. Então, no primeiro Uhum, momento, é avaliar toda essa condição que você tem, né, que o paciente vem procurar, mas nesse olhar, primeiro, de entender a personalidade e onde que pode uhum, estar o trauma psicológico, que pode estar uhum, levando a essa condição física que você está sentindo, uhum, né? E aí, uhum. assim, como eu trabalho com suplementação, eu só não sei te dizer como é que é, né? Por exemplo, você está em outro país, não sei como é que funcionaria isso, né? Aí depende Para muito. fazer os Mas, exames, né? né? Mas com certeza, Uhum, eu peço os exames, né? uhum, E aí a pessoa faz os exames e a gente marca para ver uhum, esses desequilíbrios que ela uhum, tá apresentando uhum. ali fisicamente, né? E Uhum, mas o que eu acho interessante é conseguir alinhar isso, né? Alinhar a questão mental, a questão emocional e a questão uhum, física num, uhum, num eixo para você ter realmente um benefício, né? Porque, uhum, assim, a medicina integrativa ela é muito ampla, assim, né? Tem muita coisa na medicina integrativa. E eu escolhi uhum, essas áreas que eu acho mais, que eu consigo ter uma visão mais ampla do paciente, né? Porque existe uhum, muito isso, né? Faz a suplementação, qualquer polivitamínico, né? Entre aspas. Mas se uhum, você não está precisando daquelas vitaminas ali, elas vão ser em excesso e talvez vai te prejudicar também, né? Então não é uhum, essa forma, né? Então eu faço os atendimentos uhum, online, sim, sabe? E uhum. é muito válido, muito interessante, sim. Muito bacana. É. Eu faço com as minhas médicas online, né? O que eu faço? Eu vou para o Brasil uma vez por ano, aí aquela bateria maior de exames, né? Eu faço no Brasil, por ser mais fácil, né? E aqui na Inglaterra eu já tenho dificuldade, porque eu chego lá com um pedido de exame brasileiro e só, o que que eu vou fazer com isso, né? Não está no sistema, não foi o médico daqui, mas na Itália eu consigo. Quando eu vou para a Aham. Itália de férias, né, eu fico um período lá por ano,
eu consigo, com pedido em português, eu levo no laboratório e consigo fazer todos os exames. Então, eu acabo repetindo a cada 6 meses, uma vez no Brasil, uma vez na Itália. Minha irmã mora nos Estados Unidos e ela consegue também fazer os exames com a médica dela, que é brasileira, consegue também fazer os exames nos Estados Unidos, né? Hum, Claro, pelo que eu entendo, né, não são todos os exames que você tem que ficar repetindo a cada sim, 6 meses, não é isso? sim, sim. Justamente porque, assim, num primeiro momento é uma bateria grande de exames mesmo, né? É bastante Uhum, coisa. Tanto é que muitos pacientes assustam, assim, nossa, eu nunca tirei tanto sangue assim, né? Porque são vários mesmo, né? Porque é aham, uma condição, uma análise diferente, né? De como que a gente aham, é mais acostumado. E aí, no segundo momento, a gente vai repetir o que for mais necessário ali, o que teve mais alteração, né? Para entender como é que está uhum, funcionando, né? uhum, uhum, E tem esse tempo também, né, Vânia? Então, não acho que, por exemplo, você faz um exame agora, você vai fazer daqui a 3 meses de novo, eu acho que é muito pouco tempo. Realmente, uns seis uhum, meses, um pouquinho mais até, é, tá? Não tem uhum, assim. Porque é mais assim, o que você está sentindo também, né? Como é que tá a sua vida, como é uhum, que tá essas é, condições, porque muda muito, sabe? é. Legal. Aí tem um acompanhamento também para você checar como que a pessoa tá lidando com o tratamento, se ela já está se sentindo melhor, como que é É, esse eu, eu faço pós-diagnóstico? assim, como eu falei para você, né? Como eu falei, eu faço em três etapas. Então, eu faço uma consulta. Uhum, Nessa, assim, a primeira condição da minha consulta é a visualização pela questão das leis biológicas. O que o seu sintoma uhum, físico está representando de um trauma psicológico. Depois de um mês, uhum, eu faço essa outra consulta para a gente estar entendendo as questões do enneagrama, né? Se ela melhorou também em alguns aspectos. uhum, E aí depois na segunda eu peço os exames para no terceiro a gente finalizar, então é mais ou menos uns 3 meses de acompanhamento, né? Então nesses 3 meses uhum, já dá para ter uma ideia, né, de como que a pessoa tá passando por tudo isso, uhum, sabe? aham. Achei isso E mais viável. depois ela volta para ir fazendo acompanhamento, para ver se É, está tudo. Porque no meu caso, os hormônios foram 3 anos para estabilizar, né? Tentava com aham, uma dosagem, com outra, porque no meu caso eu faço reposição bioidêntica hormonal, por questão de menopausa, né? Foram 3 anos de ufa, até equilibrar. Agora eu fico ali morrendo de medo de desequilibrar de novo, né? Mas eu acho que agora já está bem mais fácil, porque além dos hormônios equilibrados, as vitaminas, então já aí hoje, né, alguns exames eu repito a cada 6 meses, alguns só uma vez ao ano, uhum. né? Sim, sim, sim. É, vai de cada um, né? Vai de cada pessoa aí, como que tá o aspecto dela. Mas Aham, é muito interessante porque várias condições, por exemplo, doenças que a princípio não são tratáveis na medicina convencional, né, como um uhum, diabetes, como por exemplo o problema de tireoide, né, principalmente doença autoimune da tireoide, a gente, autoimunes, a né? gente consegue dar a um outro tipo de enfoque e muita gente melhora disso, sabe? É um enfoque Uhum, diferente de uhum, uma condição de só, por exemplo, repor um hormônio, por exemplo, da aham. tireoide, né? Sabe? Uhum, sim, sim, Então de é fazer nesse. dar um equilíbrio alimentar também, né? Às Sim, vezes a pessoa começa a fazer atividade física, o que nunca fez na vida, né? E aí vai ajustando,
Eu sou fã demais dessa medicina que vocês fazem. E super, super indico, gente. Se vocês puderem juntar as duas coisas, astrologia e medicina integrativa, olha, vai dar boa coisa, com certeza. É muito, muito bom, né? E a pessoa ter essa proatividade e ela se permitir a isso, né? Sabe? É, Eu acho que é. isso Aham. é o que cada um fica a critério de cada um, mas quando a pessoa consegue se permitir, como você falou, tá com a cabeça mais aberta para tudo isso, Uhum, a melhora dela uhum, é mais evidente, né? uhum. É, é, Então, é. Olha, excelente. Bom, eu acho que não temos perguntas. Deixa eu ver, a Vânia conseguiu me ajudar a desvendar meu instinto com o mapa. Sim, foi. É verdade, Ju, a gente já desvendou tanta coisa, né? Com o seu mapa natal, maravilhoso. Gente, eu tô com o podcast montado, tá ficando lindo. Essa live vai ficar salva no Instagram e vai pro podcast. Eu vou estar divulgando para vocês nos próximos dias como que vocês vão acessar o podcast, mas se quiser já acessar no YouTube, Astrologia e Sabedoria Sagradas. Esse é o podcast que tem ali todas as lives que eu já realizei aqui no meu canal de astrologia e mais algumas lives também de minhas, né, falando de temas astrológicos. Então, se vocês quiserem me seguir lá no YouTube, é, Astrologia e Sabedorias Sagradas, tá? Gostar, compartilha com seus colegas aí, com suas redes. E quem não segue ainda, Dr. Robson Takeda precisa seguir porque ele traz muito conteúdo, quase que diariamente, né, Robson? Sobre a medicina integrativa, super vale a pena. E se você quiser passar com ele numa consulta, super indico também, porque, como eu disse, eu estou na medicina fazendo todo o meu controle de saúde por esta medicina e funciona, gente. Super indico. Robson, você quer deixar uma palavra final aqui para gente, por favor? que legal, Vânia. Legal a sua iniciativa, né, do seu podcast. Muito agradecido por você. A palavra final que eu quero deixar para todos é que a medicina integrativa, ela é para todo mundo, mas você precisa querer, porque existe essa condição de qual é a sua proatividade na sua melhora, porque a medicina Uhum, integrativa não é só colocar o suplemento lá que você vai melhorar. Então, o uhum, que você pode fazer para você se ajudar? Como que você uhum, pode deixar o seu corpo mais saudável? Então, médico uhum, integrativo ou a questões que você vai procurar, ele vai te auxiliar, mas a primeira pessoa que vai precisar colocar na sua atividade é você. Por exemplo, a atividade física e uma alimentação consciente, né? A gente é uhum, corpo, né? A gente é corpo aqui. Pelo corpo a gente está aqui na Terra. Então, como que esse uhum, corpo ele fica melhor na Terra, com uma alimentação balanceada, uma atividade física constante, são pilares aí. uhum, Então, é uhum, sempre nessa condição. A medicina ela pode ajudar e muito, e ela ajuda, mas o paciente ele precisa sim ter uhum, a sua responsabilidade, tá? É esse o recado. uhum. Muito bom. Só gratidão, meu querido. Gratidão eterna. Gratidão, Vânia. Então, Olha, e quem tá olhando, vou e eu salvar. só deixo eu falar também, né? Indicar você, porque eu achei fantástica a sua consulta também, viu, Vânia?
Ah, muito obrigada. Muito bom, doutor. Obrigada. E vai ficar salva, vou te deixar como colaborador, vai para o teu Instagram também. E, gente, se gostou, deixa curtir, compartilha com os amigos e entra lá no podcast Astrologia e Sabedorias Sagradas. Aguardo vocês lá também. Muito obrigada, Robson. Gratidão. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vou desconectar então. Tchau, gente. Obrigada pela companhia.